Irmãos, não é o assunto, a introdução vai ser um pouquinho mais longa, porque não era o assunto básico e principal, mas eu tenho que falar sobre alguma coisa. Alguns dias eu recebi um e-mail de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa agressiva, que falava do pastor Ted Wilson. Ele é pós-lapsariano e derramava uma série de impressões. Até aí tudo bem, porque a discussão sobre a natureza humana de Jesus vem de longa data, praticamente desde o início do cristianismo. Os teólogos que estão aqui concordam comigo. Mas o que me impressionou foi a reação de algumas pessoas. Com relação ao e-mail que eu recebi, nem me causou tanta preocupação, porque já tem uma origem sabida, conhecida, e aquela agressividade dirigida à administração da igreja, aos pastores, tudo mais, também já era conhecida. Mas o que me deixou preocupado foi a reação de alguns membros que eu conheço e que conversaram comigo sobre o assunto, demonstrando algumas coisas. Primeiro, desconhecimento. Alguns estavam estarrecidos porque foi feita uma acusação ao nosso presidente e eles se ativeram só na acusação sem perceber e nem entender a essência da acusação. Simplesmente alguns preocupados, outros se deliciando com a acusação que foi feita a um líder da igreja. Meu povo perece por falta de conhecimento. Seria muita presunção eu tentar ensinar alguma coisa aqui, neste meio, nesse ambiente. Pastores e teólogos que estão aqui. Mas eu vou ter a presunção de apresentar um rápido e pequeno esboço, que pode ser útil para algumas pessoas que estão aqui na forma de introdução para o meu assunto. E eu começo com o texto de Ellen White mostrando o que ela fala ser a encarnação, um verdadeiro mistério para nós. Mesmo que haja espaço para aprendermos, para crescermos, para ampliarmos o nosso entendimento sobre a pessoa do nosso Salvador, sempre será um mistério. Jamais conseguiremos entender a plenitude, até na eternidade será assunto de nosso estudo. Eu leio o texto de Ellen White, escrita nos Sinais dos Tempos, de 1996. Ao contemplarmos a encarnação de Cristo, sentimos-nos desconcertados diante de um insondável mistério que a mente humana é incapaz de compreender. Quanto mais refletimos sobre isso, mais surpreendente nos parece o tema. Quão imenso é o contraste entre a divindade de Cristo e a indefesa criancinha na manjedoura de Belém. Como entender a distância entre o poderoso Deus e a desajudada criança? Pois ainda assim o Criador dos mundos, aquele em quem habita a plenitude da divindade, manifestou-se como indefeso bebê na manjedoura. Mais excelso que qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, vestido agora do manto da humanidade. Divindade e humanidade combinaram-se misteriosamente, pois o homem e Deus tornaram-se um. Esta união que encontramos a esperança na raça caída. Mas, numa meditação, Maranata, está escrito o seguinte: o estudo da encarnação de Cristo, seu sacrifício expiatório, a obra mediadora ocupará a mente do estudante diligente, enquanto o tempo durar. E, olhando os céus com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. E mais um: ao considerarmos as belas e, por vezes, aparentemente impenetráveis verdades, lembremos-nos dessa declaração de Ellen White. A encarnação de Cristo, isso aqui está no comentário bíblico, e é uma carta que foi, carta número 8, de 1895. A encarnação de Cristo sempre foi, e será, e continuará sendo um mistério. Mas, como eu falei, mesmo que seja um mistério para entendermos na sua plenitude, há espaço para nós aprendermos e entendermos. Sabemos que Jesus era 100% divino e 100% humano. Miqueias, temos duas profecias, eu coloquei Miqueias e Isaías, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia já previa que o Messias seria tão eterno quanto Deus. Isaías 9:6. Lá, entre outras palavras, outros nomes que lhe é dado, também é dado o nome de Pai da eternidade. Depois nós temos João.
João 1, é conhecido, podemos até falar de cor, né? No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada que foi feito se fez, etc. Mas nós temos aqui o Verbo era e estava com Deus, era Deus, totalmente divino. Houve algum tempo que se criou uma ideia de primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade. Isso não existe, tá certo? Em termos de hierarquia de qualidade. Eles podem ter ocupado posições distintas, mas em termos de qualidade, ou é Deus ou não é. Porque Deus é tudo. Não pode ter um indivíduo, um Deus de segunda categoria. E é o Verbo que está dito aqui, era Deus, na plenitude, na totalidade. Não o Deus criado, como alguns querem dizer nesse contexto também. Ele era plenamente Deus. Porque se ele foi criado, já não era mais Deus, era criatura. Ele era Deus. O Verbo era Deus. E no versículo 14 do mesmo capítulo, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ponto. Jesus o Cristo era plenamente divino. Um dos textos mais queridos que eu tenho na Bíblia é de Filipenses 2, versículo 5 em diante. Aqueles que quiserem me acompanhando, eu estou fazendo só um roteiro, não estou me atendo, não estou me demorando, mas Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que o quê? Alguém abriu? Mas tem muita gente que sabe que o quê? Sendo que subsistindo na forma de Deus. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Esse verso eu vou falar daqui a pouco de novo. Então, ele era plenamente Deus, totalmente Deus, nesse mistério da encarnação do qual nós estamos falando. Mas ele era também totalmente humano. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Ele nasceu um bebezinho, na manjedoura. Lucas 5:52. E crescia Jesus em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Nasceu, cresceu, como qualquer um de nós. Teve fome, teve sede, cansou, chorou, tinha características absolutamente humanas. E, novamente, Filipenses 2, 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, subsistindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Há uma expressão teológica para isso. Como é que é? Gnosis. É isso mesmo? Expressão para isso. Assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. Então ele tornou-se homem também. Jesus, portanto, o Cristo, portanto, era totalmente divino e totalmente humano. Olha esse texto de Mensagens Escolhidas no volume 1, página 247. Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele a de fato tomou sobre si. Gente, direto, objetivo, não tem dúvida. Ele a tomou sobre si. A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Maravilhamo-nos do sacrifício salvador em trocar o trono do céu pela manjedoura. E a companhia dos anjos que o adoravam pela de animais na estrebaria. O orgulho e a presunção dos homens ficam repreendidos em sua presença. Todavia, esse passo não era senão o princípio de sua maravilhosa condescendência. Teria sido quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana. E me parece que era baseado nessa ideia que o pastor Ted Wilson estava apresentando no estudo bíblico. Ele estava tentando mostrar esse amor maravilhoso do Filho de Deus, Deus, assumir a condição humana. Então ele fala, se ele assumisse a condição de um anjo, já teria sido muito. Mas não, ele foi além. Como diz o verso aqui, o texto aqui, ele assumiu a natureza humana. Mais ainda, diz o pastor, e o texto aqui também vai nesse sentido,
Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que esses resultados foram manifestar-se na história dos seus ancestrais terrestres? Veio com esta hereditariedade partilhar das nossas dores e tentações e nos dar o exemplo de uma vida impecável, desejar todas as nações. E aqui é que reside o problema. Aqueles que querem defender a ideia, e aí eu uso uma expressão no começo, que eu vi uma interrogação na cabeça de algumas pessoas, alguém perguntou para alguém ao lado o que seria pós-lapsariano e pré-lapsariano. Eu falei sobre pós, que o pastor Ted Wilson seria um pós-lapsariano. Lapso, olha a palavra, lapso, erro. Antes do pecado e depois do pecado. Algumas pessoas afirmam que a natureza de Jesus era semelhante à de Adão antes do pecado. A lógica já nos mostra que não. Ele assumiu um corpo já dos homens comuns. Ele não tinha um corpo semelhante ao corpo de Adão. Ele tinha um corpo semelhante às pessoas da sua época, do seu momento. E os textos que nós lemos de Ellen White afirmam categoricamente que ele assumiu uma natureza humana com 4.000 anos de pecado, com todas as suas consequências. O grupo pós, justamente que aceita isso, que ele nasceu com a natureza humana de Adão depois do pecado, tem uma ideia de que se Jesus venceu, como venceu, nós também podemos vencer. E é aqui que reside o engodo. E eu, como falei, não vou me demorar, mas quero estimular para que as pessoas pesquisem e estudem. Um cliquezinho que eu dei na internet, olha, não precisei nem pegar livros teológicos. Encontrei de cara uma entrevista do pastor Dr. Amir Rodor, né, que acho que foi feita na Novo Tempo, que trata sobre o assunto, de uma maneira fácil de entender. Uma outra olhadinha rápida, a posição da Igreja Adventista a partir de um documento do Dr. Alberto Tim, ali. É óbvio que você vai na internet, você vai encontrar também as ideias da oposição, você precisa tomar muito cuidado, olhe os dois lados, meça, veja. Se não, venha pesquisar, converse com o pastor, para que lhe dê a orientação. Mas o grande problema daquele que acredita que a natureza de Jesus era semelhante à de Adão depois do pecado em todos os aspectos, defende essa ideia de que você, que eu, podemos viver uma vida sem pecado aqui na Terra e todas as implicações de tudo isso. Que não entra aqui, não é o caso aqui de nós analisarmos, como, por exemplo, se eu posso vencer o meu pecado, eu não preciso de um Salvador, é a conclusão mais óbvia que a gente aceita. Ou a conclusão mais óbvia que a gente chega. Irmãos, se o texto que eu li fala que a natureza de Jesus era semelhante à de Adão depois do pecado, 4.000 anos de pecado, nós temos também outros textos. Por exemplo, vamos abrir a Bíblia agora em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Eu passei os outros textos rápidos, mas nesse acho que é bom nós nos demorarmos um pouco. Hebreus 7, 26. Então, vamos assim, só para chegar ao ponto. Divino humano, totalmente divino, totalmente humano. Já vimos que ele tinha uma natureza humana de Adão depois de 4.000 anos de pecado. Essa é a natureza humana. Depois escolhemos que tipo de natureza é essa. Mas vamos ver o que diz esse verso aqui. 7:26 de Hebreus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Não precisa de mais nenhum texto. Está falando que, apesar de ter a natureza humana, ele não tinha culpa, não tinha pecado. Não devemos ter dúvidas acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. Gente, é claro, não há o que discutir. Uma frase apenas, tem mais aqui. Não devemos ter dúvida acerca da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Mais um texto. Nunca, isso aqui está na carta 8, naquela mesma carta que nós já lemos alguma coisa, de 1891.
e 5. Nunca, de forma alguma, deixeis a mais leve impressão sobre mentes humanas acerca de uma mancha, ou corrupção, ou inclinação para a corrupção, de que uma se apegou a Cristo. Então, a que conclusão nós chegamos de uma forma simples? Jesus tinha uma natureza diferente, é um mistério, não podemos entender totalmente, mas alguma coisa pode ser entendida, e podemos crescer no entendimento dessa verdade. Ele era 100% divino, 100% humano. Na sua humanidade, ele assumiu um corpo como o de Adão após o pecado. Mas, no seu aspecto moral, ele tinha uma natureza semelhante à de Adão antes do pecado. Portanto, seguramente, esse tipo de posição, ou pós ou pré, não se aplica a gente, ou se aplica de uma maneira. Eu não preciso ser uma coisa ou ser outra. E a Bíblia está dizendo claramente, ele tinha um corpo com as consequências do pecado. Mas no aspecto moral, ele não tinha nenhum pecado. Irmãos, era uma introdução que eu estava fazendo, que eu queria fazer, para mostrar a necessidade que nós temos de nos aprofundarmos sobre alguns aspectos, até para que algumas ideias que andam sendo disseminadas por aí não nos tomem de surpresa. Porque quando você vê apenas um aspecto, uma frase tirada do seu contexto, você pode até ficar abismado, assustado com as declarações que são feitas, mas quando você olha outras, você passa a ter uma ideia mais perfeita. Vou fazer agora uma interrupção e concluo essa ideia. Eu acabei de ler, li rapidamente, um livro gostoso de ler, Ainda que Caiam os Céus. Não sei quantos leram esse livro, alguns leram, Ainda que Caiam os Céus. Que saga, que história impressionante do pastor Mikhail Kulakov. Desde pequenininho, filho de um pai pastor, ele também se tornou pastor e seus filhos se tornaram pastor. A sua esposa havia resolvido ser esposa de pastor, para ter filhos, e de preferência filhos homens, para que fossem pastores também. Numa época tremendamente difícil, perseguição, fechamento de igrejas. A saga começa aí por volta de 1915, 1912, mais ou menos aí que começa toda essa história. O pastor ainda está vivo. E conta como foi o tempo que passou na prisão, quando saiu da prisão, a questão da abertura que começou a acontecer antes mesmo de cair a cortina, a famosa cortina de ferro, como foi a edificação, o milagre da edificação do primeiro seminário para pastores ali na Rússia. Enfim, uma história fantástica e maravilhosa. Mas, já no fim do seu livro, ele faz um lamento. E é esse lamento que eu queria mencionar agora, antes de entrar no sermão propriamente dito. Aqui ele já está falando quando as restrições baixaram, caíram, e o Evangelho pôde ser pregado. Eu fiquei impressionado aqui com a série de conferências de 11 dias do pastor Mark Filling, em pleno... Puxa vida, como é que é? No Kremlin, né? Em pleno Kremlin. 6.000 lugares, em 2 sessões cada dia, e as pessoas brigando para entrar para ver. É um verdadeiro milagre mesmo, você conhecendo a história como era. Não podiam escrever nada da Bíblia, não tinham Bíblia, a Bíblia deixou de ser editada. Tem a história de uma moça, Ana, o que ela fazia para escrever? Folhas finas de papel, intercaladas com papel carbono, 9, 10 folhas, o suficiente para fazer isso. E ela morava num lugar, ela tem certeza que pela atividade dela foi colocado um morador ao lado para vigiar, foi colocado pela KGB para vigiar a sua vida, mas ela queria produzir Bíblias. E o que ela fazia? Mesmo na época do calor, vedava todas as janelas, paredes, e fez um cubículo com cobertores, e lá ela tinha a sua máquina para datilografar, e ali ela ficava fechada com uma luz ali dentro. O calor, às vezes, era insuportável. Ela tinha que sair periodicamente para poder respirar um pouco. E ali embaixo, então, ela datilografava aquelas páginas. Quem tinha o privilégio de pegar a primeira, ou as primeiras cópias, tá certo? Eram bem disputadas do que aquelas últimas, que às vezes já estavam um pouquinho mais apagadas, mas dessa forma que era distribuída. Quando o pastor estava na prisão, ele percebeu que a mãe, num pacote, mandou um pacote com uma Bíblia para ele.
Uma Bíblia dessas, amarradas ali e tal. E o indivíduo que estava recebendo abriu o pacote de cara, viu a Bíblia, pegou a Bíblia, rasgou e jogou. Só que nessa ação de rasgar, 2 folhas caíram no chão. E ele criou ali um estratagema na hora e disfarçou um pouco para que a pessoa não visse, deixou cair alguma coisa e pegou aquelas folhas, amassou e levou. E aquelas 2 folhas da palavra de Deus era objeto da sua alegria na prisão, podendo ler alguma coisa. Que coisa fantástica e maravilhosa. Mas, no final, ele lamenta alguma coisa. Olha o que ele fala. Portanto, eu estou dizendo é que aprecio as bênçãos que recebemos durante aqueles anos nos quais a Rússia e os outros países da divisão euroasiática estavam abertos para o evangelismo. Mas minha convicção profunda e o maior pesar no meu coração é que não exploramos e aproveitamos inteiramente as oportunidades que Deus nos deu. Digo isso com muita franqueza, que, para minha grande tristeza, o forte desacordo entre 2 alas da igreja, das quais falei anteriormente, mostrava-se, e por vezes ainda mostra sua feia face, de tempos em tempos. Esse foi um dos principais obstáculos quando nos reuníamos de maneira deliberada para orar sobre soluções juntos, e aí ele continua falando. Satanás sabe como fazer as coisas. E às vezes nós temos que estar discutindo esses assuntos, como eu mencionei agora, quando nós podíamos estar discutindo como avançar e como pregar melhor a palavra de Deus. Quantas vezes, como pastor, eu tenho que me demorar para falar sobre a natureza de Jesus, para falar acerca do Espírito Santo com as pessoas, quando nós podíamos estar nos engajando, nos unindo para pregar a palavra de Deus e o amor salvador para as outras pessoas. E sendo assim, é sobre isso que eu quero falar agora rapidamente. Não vai ser o tempo de todo sermão, falar da essência do que significou a encarnação do Filho de Deus e a vinda dele aqui a essa terra. Significou a sua e a minha salvação. A sua e a minha redenção. Remissão. Que amor fantástico, que amor maravilhoso. Um amor que não tem limites, como o apóstolo Paulo falou. Oséias fala acerca de cordas de amor, com as quais ele nos atraiu. João fala no capítulo 15, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a vida por seus amigos. Eu não entendia muito bem o texto de Romanos, se quiser abrir, Romanos 6, 23. Eu não entendia muito bem esse verso, até que um dia a ficha caiu. Romanos 6, 23. O que diz ali? Primeira parte. O salário do pecado é a morte. Eu não entendia muito bem isso. A gente cresce sendo educado pelos pais e pelos professores. E os professores punem, castigam. Pais punem, castigam. Hoje menos do que antes. Hoje existe uma série de leis, mas no passado é assim. E muitas vezes a gente cresce com a ideia de que o salário do pecado é a morte, é um castigo. É uma punição de Deus. Como eu falei, muitas vezes faz parte da criação. Eu estou me lembrando agora e vou colocar meu pai em dificuldade. Lá em Belém mesmo, aconteceu um incidente. Misael. Lembra o pastor Alvino Lessa? Era chefe do meu pai. Era diretor de comportagem da União. Meu pai era da Associação Baixo Amazonas. Pois bem, o pastor Lessa viajou de férias e deixou seu veículo guardado dentro da União. O veículo de transporte dele era uma lambreta. Nessa lambreta ele sentava, a esposa sentava, um filho ficava em pé na frente dele, o maiorzinho, e o nenezinho ficava no colo da mãe. Esse era o transporte do pastor Lessa. E ele deixou guardado na União. Um domingo, eu estava brincando com mais outros 2 filhos de pastores ali na sede da União. Estávamos brincando ali, tinha uma areia gostosa, branquinha, para a gente brincar, e estava gostoso, pegando ingá, né, aquele fruto, aquelas bagas, comendo, brincando e tal. Apareceu uma senhora, não sei o que era, com uma Kombi e pediu a nossa ajuda para carregar algum material das Dorcas. Naquele tempo era Dorcas, agora é Adra, né? Então, nós ajudamos a carregar comidas e roupas para dentro da Kombi. Enquanto nós carregávamos, nós vimos lá dentro guardada a lambreta do pastor Lessa. Bom, as coisas deram todas certas, como a gente imaginava. Depois de carregarmos, a última leva a senhora pediu, fecha a porta. Era aquela porta que você fechou, só abre com chave.
Ela pediu que estava com pressa, fecha e foi embora. Só que, em vez de fecharmos, nós entramos de novo. E vimos a lambreta do Lessa. Eu tinha 11 anos, talvez. O outro garoto tinha 11, o outro devia ter 13. Então começou a brincadeira deliciosa. Um sentava e dois empurravam. Para o lado de fora. Depois trocava. Foi muito gostoso, guardamos a lambreta e tudo bem. Uma quarta-feira, aliás, na quarta-feira seguinte, eu estou indo para o culto de oração com meu pai e um comportor. E o meu pai está contando uma história para um comportor. Você ficou sabendo que entraram na União e mexeram na lambreta do Lessa? Os moleques entraram lá e mexeram na lambreta do Lessa. A essa altura, a coisa já tinha complicado mais, porque o tesoureiro da União tinha nos chamado também. Porque tinham roubado um motor, uma lancha luzeiro que estava sendo construída. Era lógico que ele não desconfiava da gente como ladrão, mas acho que ele queria saber se a gente tinha visto alguma coisa. Só que ele nos chamar e começar a perguntar sobre aquilo já pesou sobre a gente como se nós fôssemos verdadeiros. Bom, mas meu pai continuou lá, falando, mas que coisa, não sei o quê, onde já se viu. Esses pais não sabem educar seus filhos. Ah, se é meu filho. Bom, aí dá para entender, A partir desse dia, se ele estava na sala, eu estava na cozinha. Se ele ia para a cozinha, eu ia para o quarto. E, enfim, esperando que um dia o dia chegasse. As leis da genética são muito específicas. De acordo com as leis da hereditariedade, eu deveria ter 1,70 m. Eu tenho 1,80 m. Por quê? Na sexta-feira, eu cresci 10 centímetros. Quando meu pai chegou em casa, eu percebi que ele já tinha descoberto tudo. Ciso, que era o meu nome, Ciso, cá. Eu fui. Naquele tempo, os mais antigos sabem, tinha umas correias de couro cru para amarrar a mala. Pastor Albino lembra dessas correias de couro cru? Tá certo? Porque as malas precisam ser reforçadas, então com aquelas ali. Meu pai me apareceu com uma daquelas. Minha gente, 2 cintadas só. Na primeira, 1,75 m. Na segunda, 1,80 m. E eu cheguei à altura que eu estou. Muito bem. É assim que a gente vê Deus, como que punindo, como castigando. O salário do pecado é a morte, mas não é assim. A consequência é consequência, não castigo. A morte aí é consequência, não castigo. O salário do pecado é a morte, não é uma punição de Deus, mas é uma consequência. Eu raciocino da seguinte maneira: Deus é a fonte da vida. Se eu estou ligado a Deus, eu estou ligado à fonte da vida, eu tenho vida. Quando eu me separo da fonte da vida, eu estou sujeito à morte. E o pecado, em essência, para mim, hoje, na minha concepção, não é necessariamente a realização de um ato, mas é uma atitude. Porque antes de você cometer o ato, você tem uma atitude, a atitude de se afastar de Deus. De pedir licença para Ele, de pedir um tempo para Ele para fazer a sua vontade. Para seguir os seus caminhos, para fazer aquilo que você quer. Esta é a natureza do pecado, é a essência do pecado. E muitas vezes você peca sem pecar. O que eu quero dizer com isso? Você já engendrou o pecado na sua mente, você já se separou de Deus, simplesmente por circunstâncias não conseguiu realizar o ato. O exemplo mais marcante que eu consigo mostrar para vocês, e desculpe a figura que eu vou usar agora, mas ela é própria e adequada. Eu afirmo o seguinte: se eu estou pesquisando, lendo, estudando, em comunhão com Deus, a minha Bíblia, eu não peco. Não dá para pecar. Pode vir tentação, tem que afastar. Mas eu estou lá, no meu escritório. Aí eu me lembro que no fundo de uma gaveta tem uma revista de qualidade duvidosa. Não sei porque está lá, é só para o exemplo mesmo, Mas está lá a revista. Que vão me trazer pensamentos impuros. Tinha um gibizinho lá, tio Patinhas, esse negócio. Minha mãe achava que eu estudava muito matemática, sabe? Porque eu pegava o livro de matemática e colocava a revistinha aqui. Então, quando ela olhava assim, eu estava estudando matemática, mas na realidade estava vendo aqui o Mickey, o tio Patinhas, etc, etc e tal.
Então eu quero perguntar o seguinte: será que dá para estar estudando a Bíblia e colocar uma revista dessa aqui? Será que dá para fazer isso? Que duas atitudes eu posso tomar? Vamos ver. Que duas atitudes eu posso tomar? Uma, dar um jeito, dar um fim, acabar com essa revista para que ela não sirva mais de tentação para mim. Enfim, é uma postura que eu posso tomar. Agora, se eu quiser continuar a me deliciar com esses pensamentos impúdicos, eu só tenho uma coisa a fazer. Não dá para fazer. Entendeu o que eu faço com Deus primeiro? É assim, não é? Essa é a essência do pecado. Você com livre escolha, se afasta de Deus para seguir a sua vontade, seus desejos, seus pensamentos, suas atitudes. Portanto, a essência do pecado é eu me afastar de Deus. Se eu me afasto de Deus, que é a fonte da vida, eu me torno sujeito à morte. É punição de Deus? É castigo de Deus? Não, é uma simples consequência. É uma simples consequência. A consequência de eu me afastar da fonte da vida, que é Deus. A outra parte do texto. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Simplesmente eu devo aceitar esse sacrifício maravilhoso, essa provisão maravilhosa que Deus fez para me salvar. Eu não mereço. Deus não seria punível, não seria culpável, não seria condenável se deixasse que a raça humana se extinguisse e desaparecesse. Essa era uma lei estabelecida por Deus. Ligado a mim tem vida, desligado, morte. Ora, pecou, morreu, desapareceu. Está resolvido o problema. Mas Deus nos ama abundantemente, profundamente, incomensuravelmente. Esse é o amor de Deus. Mais uma história para terminar. Essa história eu contei por 35 anos. Desculpe, 34 anos. Ela teve um desfecho no ano passado. Por 34 anos eu não conhecia o final da história, mas eu contava. Em sala de aula, contava em sermões. Talvez a Ednice até já tenha ouvido eu contar essa história em algum curso, em alguma coisa que a gente fez por aí. A história de um garotinho quando eu era professor de educação física. Porque eu sou formado em educação física. Eu entrei na obra como professor de educação física. E seus filhos foram meus alunos de educação física. Os quatro. Tem uma musiquinha do cavalo lá, né? Eles cantam ainda? Quando no frio queremos esquentar, e vai assim por diante. Foram meus alunos. O diretor fez uma experiência nova, educação física desde a pré-escola, os pequenininhos. E tinha uma exigência naquela escola, resultado ainda da Edna, que era uma escola perfeitamente uniformizada. Até uniforme de inverno tinha. Escola de Santo Amaro. Era uma coisa impecável. E eu fui dar aula de educação física e me falaram, o aluno tem que estar uniformizado, certinho, dos pés à cabeça. Os meninos, tênis, como é que era aquele lá? Era Bamba azul, meia branca, calção azul marinho, camiseta branca com o logotipo da escola bem grande. As menininhas, Bamba vermelho, é esse mesmo? A mesma meia branca. Vamos ver, quem falar que se lembra vai estar denunciando a idade, hein? Então, shortzinho vermelho, bem fofinho, com elástico assim na perna, e em cima tinha o quê? Como é que era a saia? Pregadinha, né? Branquinha, pregadinha. A mesma camiseta. Esse era o uniforme, que tinha que estar uniformizado. Primeiro dia de aula, está todo mundo ali, um garotinho, segunda série, agora terceiro ano, segunda série, 8 anos, portanto, estava ali sentadinho, sem uniforme. Aí, como era a instrução, deixei de lado. Hoje seria diferente, então não fiquem escandalizados por isso. Aí eu pensei, vai ver que tem medo desse tio de bigode, né, grandão, alto, então deixa ele se acostumar, depois vem. À medida que a aula ia acontecendo, porque atividades para essa garotada são atividades lúdicas, né, brincadeiras, pequenos joguinhos, e eu vi o garoto acompanhando, né, tudo aquilo. Eu falei, você quer fazer aula? Quero. Então não esquece, semana que vem com
o uniforme. Na semana seguinte, sem uniforme. Onde é que está o uniforme? Se esqueci. Se esqueci. Tá bom, filho. Então não esquece na próxima aula. Na aula seguinte, sem uniforme de novo. E na outra, sem uniforme de novo. E eu conversei com a professora. Manda um bilhetinho para a mãe dele, porque se continuar assim, ele vai ter problemas. Não está fazendo aula. O professor falou assim, eu acho que ele está te enganando. Ele está vindo com uniforme, sim. Ah, mexeu com meus bios de professor iniciante, né? Eu falei, como é que um pirralhinho desse pode estar me enganando desse jeito? Ele vai ver. Aí, próxima aula. De novo, porque era só tirar a calça do uniforme, embaixo já tinha um calçãozinho, mas de novo veio com a calça sem uniforme. Onde é que está o uniforme? Se esqueci. Você esqueceu, está enganando o tio. Eu se esqueci, então vem cá. Ele veio, eu puxei a calça do uniforme e o calção estava por baixo. Que coisa feia, enganando o tio. Vai já trocar sua roupa. Ele foi. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, ele não voltava. Aí eu mandei um coleguinha ir lá buscar. Vai lá buscar ele. Demoraram um pouco também, mas daqui a pouco eles vieram. Quando eles vieram, eu tentei disfarçar, mas não deu. Uma menininha gritou, tio, olha as pernas dele. Aonde terminava o calção, até onde começava a meia, eram só hematomas. Mais ou menos dessa largura, assim. Alguns mais antigos, outros mais recentes. A impressão, aliás, a certeza que eu tive foi de que ele tinha vergonha de mostrar as suas perninhas com aqueles hematomas. Ele esperava que os primeiros sarassem. Mas antes que os primeiros sarassem, apareciam outros. E normalmente eu terminava a aula assim, até com uma frase de efeito, né? As marcas do corpo desaparecem, mas as marcas da alma perduram para sempre. E daí fazia a aplicação que eu tinha que fazer. E assim terminava a história. Nunca mais eu tinha ouvido falar desse garoto, desse menino. Enquanto ainda trabalhei naquela escola, eu assumi a função de diretor de disciplina. E as professoras nunca entenderam, porque eu sempre fui tão tolerante com aquele menino que causava alguns probleminhas disciplinares. Quantas vezes na diretoria eu coloquei ele no meu colo para conversar um pouco, quantas vezes coloquei meu braço no ombro dele, porque imaginei que se ele estava sofrendo esse tipo de... Não tinha a experiência que tem agora, e o momento era outro. Se fosse hoje, agiria de uma maneira bem mais contundente com relação aos pais. Bom, o tempo passou. Contei essa história mais de uma centena de vezes, tenho certeza disso. E no ano passado eu combinei com a Berenice que nós íamos assistir o culto no campus de Hortolândia. O culto lá começa às 8, 8h10. Mas nós nos atrasamos. Hã? Não, Hortolândia. Só que nós acordamos, nós nos atrasamos no horário. Não dava mais para assistir esse culto. Teríamos que assistir o segundo culto lá, porque tem 2 cultos. Mas nesse ínterim, eu liguei para cá, para ver como é que estava. Liguei para São Paulo também, internet, para ver como é que estava o culto. Se estava, né? A gente faz isso. Aí, lá em São Paulo, estava um primo pregando. Na verdade, ele é casado com uma prima, o pastor Paulo Bravo, terminando uma semana de oração. Eu falei para a Benício, vamos para São Paulo, ver o final de semana de oração lá? Ele falou, dá tempo? Eu falei, dá. E fomos. Cheguei, deu tempo, ele pregou, começou quase meio-dia, terminou 2h15. Então, nós tínhamos compromisso à tarde. Eu falei, Berenice, quando nós fomos sair, no fundo, assim, tinha um amigo. Eu falei, se a gente for por aqui, vamos ter que conversar com ele, vai demorar muito. Então, vamos por aqui e depois eu ligo para ele. E fomos por aqui, tá certo? Porque se fosse aqui, não ia dar. Se eu falar o nome da pessoa, vocês vão concordar, mas eu não vou falar, tá certo? Bom, mas quando eu estou saindo por aqui, passei num lugar e alguém estava num degrauzinho um pouco maior e falou, professor Narciso. Eu parei, olhei, e a pessoa falou, você se lembra de mim? Era um senhor aí dos 40 anos, aproximadamente, 40 e poucos anos. Eu falei, não, mas se você me perguntou como perguntou, você só pode ter sido meu aluno. Ele falou, eu sou o William. Aí um frio percorreu o meu corpo. Eu estava na presença daquele garotinho. E ele falou, professor, eu queria lhe agradecer pelo que o senhor fez por mim. Eu estava, perdi a... O senhor eu estava do lado, conversando com a Berenice, mais a esposa dele,
E acho que eles não entendiam nada, porque eu chorava assim copiosamente. Eu estava vendo o fim da história de 34 anos. E ele falou assim, não sei se o senhor se lembra, eu fiquei reprovado aquele ano. Daí eu me lembrei, eu não me lembrava mesmo, mas quando ele foi contando, eu fui me lembrando. Eu fiquei reprovado aquele ano. E o senhor me levou para minha casa. Eu tinha certeza que meu pai ia me matar de tanto bater. Mas o senhor não precisou falar nada, porque meu pai ele entendeu tudo, ele não encostou a mão em mim aquele dia. Eu falei, puxa, você se lembra disso? Eu falei, mas eu me lembro daquele negócio da educação física. Ele falou, pastor, o senhor se lembra disso também? Até aí foi emocionante e comovente escutar essa história. O final da história, Diniz, 34 anos depois de um educador, que privilégio Deus me deu. Mas o que deixou mais alegre foi ele falar o seguinte, eu sou casado, tenho uma filha, e perdoei meu pai. Hoje ele é um homem cristão. Aí nós conversamos um pouco mais. Daria para contar mais algumas coisas, mas eu quero dizer o seguinte, este é o amor de Deus, que nos perdoa, que nos redime e que nos transforma, que nos faz homens e pessoas violentas se tornarem pessoas mansas e amoráveis. Este é o amor desse Deus maravilhoso que encarnou, que assumiu a condição humana para nos redimir, para nos salvar. Um sacrifício perfeito, completo. Ele levou sobre si as nossas culpas. Aquele que não é pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos ser salvos. E o que vocês vão ver agora, o batismo da Beth, é um testemunho visível, palpável, do que acontece com a pessoa quando ela aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ela é perdoada, definitivamente perdoada. E começa a viver uma vida nova, com o companheirismo do Santo Espírito de Deus, para nos exercitar, para nos levar a praticar o bem e não o mal, para nos tornarmos criaturas melhores. Jamais seremos pessoas perfeitas, mas sempre seremos perfeitos diante de Deus, se tivermos Jesus Cristo como nosso Salvador, como nosso único e Salvador. Enquanto vocês cantam agora, o amor glorioso de Deus, ó que amor glorioso, eu vou até o tanque para consumar esse sermão, através do batismo da Beth. Beth, eu não vou entrar em detalhes, a não ser dizer da grande alegria que eu tenho por você estar retornando à casa. Sempre orei por você. Foram bons momentos que nós passamos, o tempo que você era aluna, o tempo que você era funcionária dessa instituição também, junto com a sua irmã Elisângela. Né? Onde é que estão os familiares? Pode vir aqui, chega um pouquinho mais perto, Roberto, né, para assistir o seu irmão que está ali, papai, seu esposo, podem chegar. Mas, Beth, que bom que você tomou essa decisão de voltar para casa. E, melhor ainda, você está voltando para casa e trazendo mais um. E o Diogo está aqui, e você estando aqui na igreja, ele vai ter um belo lugar para crescer e se desenvolver. Eu tenho certeza que ainda verei, quando vier aqui aos sábados, você, o esposo, carregando o Diogo aqui na frente para fazer e ver a adoração infantil. Que Deus possa te abençoar nesse percurso. O passo que você toma agora, Beth, é a conclusão desse sermão. É a manifestação do precioso amor de Deus por suas criaturas e por você também. Por Ele te amar tanto, Ele morreu pelos teus pecados. E por isso você pode ter a certeza da salvação. Você pode pensar numa vida eterna, lá nos céus, junto com todos os teus queridos. E é por isso que você está sendo batizada, para testemunhar publicamente que você acredita nesse amor maravilhoso de Jesus, Redentor, Salvador, Purificador. E que você possa viver, ainda como ser humano, cheio de falhas e deficiências, mas tendo um alvo, tendo uma meta, tendo uma direção, a direção do céu. Querida Elizabeth, porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para a remissão dos teus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vamos nos colocar em pé para orarmos e concluirmos este culto. Amorável Deus que estás nos céus, muito obrigado por Jesus, que assumiu a condição humana, mas sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, para poder ser o nosso verdadeiro Salvador. Muito obrigado porque Ele levou sobre si as nossas culpas e as nossas iniquidades. Muito obrigado porque podemos almejar, através desse perdão, o reino eterno que Tu estás preparando para cada um de nós. Querido Pai, acompanhes a Beth e todos os seus queridos, para que ela possa ser um exemplo, especialmente essa criança que logo nascerá, que possa ser encaminhada aos Teus pés. E a esses filhos que estão aqui presentes, querido Pai, esteja com eles, guardando, protegendo, nesse caminho rumo à Canaã celestial. Que eles possam entender que só existe esperança em Cristo Jesus. Se porventura nesse caminho caírem, que eles possam entender que Jesus está com a mão estendida para levantá-los, para socorrê-los, para perdoá-los. E que dessa maneira possamos criar as condições para estarmos nas nações eternas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.